colocar aqui para gravar. Ótimo. Repetindo, então, queridos. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos pensar um conceito estruturado de mercado e um conceito estruturado de capital, e depois fazer a conexão desses dois conceitos. São conceitos chaves nas ciências econômicas em geral. O conceito de mercado está associado a um outro conceito, que é o conceito primário, que é uma espécie de célula formadora dos mercados, que é o conceito de mercadoria. Tá? O mercado pode ser entendido como um local, como locus. Esse local não é necessariamente físico, mas como o local aonde são feitas as trocas, ou seja, aonde se compra e se vende mercadorias. Sempre que houver uma relação de compra e venda de mercadorias, tenha a natureza que a mercadoria tiver, estaremos diante de um mercado. Então nós podemos falar em alguns tipos de mercado. Mercado de categorias materiais, por exemplo. Compra e venda de frutas, móveis e imóveis, tá? Compra e venda de cotas de eletricidade, compra e vendas de força de trabalho, né? Às vezes se coloca como aluguel da força de trabalho, outra maneira de ver o problema, tá? Acho que a questão aí não é uma questão semântica, mas é uma questão voltada mais para as ciências econômicas, né? E, no caso mais específico, o mercado financeiro. O que se vende, o que se compra em cada um desses mercados? Alguns desses mercados não são mercados materiais. Materiais no sentido de que não é uma mercadoria poupável que nós trocamos aqui. Força de trabalho não é poupável. Tá? Não é palpável. Você não consegue tocar a força de trabalho. O que é a força de trabalho? É a capacitação mental, cultural e física que uma pessoa tem para trabalhar, ou seja, o seu potencial de trabalho, isso que é a força de trabalho. Tá? É isso que os trabalhadores oferecem no mercado de trabalho, que vai ser adquirido pelos contratadores. Alguém precisa de determinada força de trabalho, com determinada especificidade, uma quantidade determinada de pessoas, etc, etc. E é o mercado que se encarrega de fazer este intercâmbio. Portanto, todo o mercado é uma forma de intercâmbio entre compradores de um lado e vendedores do outro. Tá? Para que alguém adquira mercadorias, é preciso e para que se venda mercadorias, mas basicamente para se adquirir mercadorias, é preciso que a mercadoria tenha uma determinada característica. Tá? Quais são essas características? Isso eu gostaria que vocês anotassem. Primeiro, é preciso que essa mercadoria tenha um valor fixado. Um valor que poderia ser estabelecido entre o comprador e o vendedor. Mas não se trata de um acordo. Tá? Não é, eu estou disposto a comprar por tanto, fulano está disposto a vender por tanto, se esse valor empata, a gente vende, a gente compra. Ou seja, um acordo. Não é assim que funciona. Tá? Cada mercadoria está associada a uma dificuldade para ser produzida, ou seja, um gasto de energia humana para ser produzida. E é a quantidade deste gasto de energia humana que vai referenciar o preço dessa mercadoria. Isso explica, por exemplo, por que o parafuso é mais caro do que o prego. Por um motivo simples, embora não muito evidente. O parafuso dá mais trabalho para ser feito do que o prego. Isso pode ser evidente entre um automóvel e um avião. O avião é mais caro porque é mais trabalhoso de ser feito do que um automóvel. Tá? Mas que seja o trabalho a ser esse referencial, isso não fica nada claro. Existem outras lógicas, existem outras teorias que apontam para outras situações. Por exemplo, é possível pensar a fixação de preços, é disso que nós estamos falando, né? O preço que você vai comprar e vender, tá? Qual é o valor que você vai comprar e vender. É possível pensar, por exemplo, na utilidade que tem uma determinada mercadoria, certo? Notem que esta é a visão predominante, a visão dominante. Se vocês pegarem 500 livros de ciências econômicas ou de ciências administrativas, administração em geral, desses 500 livros, uma esmagadora maioria vai dizer que as mercadorias, os preços das mercadorias são fixados pela utilidade que elas têm. Tá? Isso torna impossível entender por que o ouro é mais caro do que o ferro.
Porque o ferro é infinitamente mais útil do que o ouro. Olhem em volta da casa de vocês e vejam a quantidade de coisas que estão em volta de vocês que utiliza em alguma proporção o ferro metálico, o minério de ferro. Tá? E vejam na mesma casa de vocês em volta quantas coisas aí são feitas de ouro, seja o ouro metálico, seja derivados do ouro. E, no entanto, o minério de ferro, o ferro, os usos do ferro são o valor do ferro mineral, do ferro em geral, é muito menor do que o do ouro. Então, a questão da utilidade, ela tem este problema. É claro que para se comprar e se vender uma mercadoria, nós temos que considerar que aquela coisa tem que ter alguma utilidade. Existem dois motivos para a gente comprar uma mercadoria. O primeiro motivo é porque essa mercadoria tem alguma utilidade. Um martelo serve para bater prego, uma chave de fenda serve para apertar parafuso. Tá? É a utilidade que essa mercadoria tem. Agora, será que é só essa a questão? Não, ela tem um preço associado. Ao lado da utilidade, tem que ter um preço associado. Se um martelo serve para bater pregos, se o preço deste martelo for muito elevado e sair da relação entre o poder de compra de quem precisa do martelo e o valor do martelo, se fugir de uma relação plausível, ninguém vai adquirir o martelo. Se o martelo custasse R$1 milhão, é pensar por absurdo, tá? Ninguém utilizaria martelo. Porque você pode bater um prego perfeitamente usando outra coisa. Tá? Cabo de uma faca, uma pedra, certo? Um pedaço de madeira dura, enfim, um monte de coisas que você poderia utilizar. Não tem a mesma resistência, não é tão adequado, tudo isso é verdadeiro, tá? Mas a relação entre o preço e a necessidade de uso são duas das condições para que alguma coisa se transforme em mercadoria. E a gente tem uma tendência no capitalismo de transformar tudo em mercadoria, certo? Uma característica do capitalismo, o capitalismo pode ser definido de várias maneiras, tá? Mas nós não podemos desconsiderar que uma das características do capitalismo é tender a transformar tudo em mercadoria. Inclusive coisas que a gente acha que não deveriam ser mercadorias. Por exemplo, o caráter de alguém, o voto do senador não sei qual, certo? Que vendeu o seu voto para não sei que grupo econômico lá, enfim, né? Certo? O senador, fulano de tal, vendeu a sua participação no Senado Federal por um determinado valor. Portanto, ele transformou a sua capacidade de ser votante num processo legislativo qualquer lá dentro do Senado Federal em uma mercadoria. Ofereceu isso, fulano comprou, o grupo lá comprou, e aí se faz uma troca. Tá? Portanto, algumas coisas que não deveriam ser mercadorias são, às vezes, isso tem até um termo pejorativo, né? Não é incomum você xingar alguém dizendo que essa pessoa é vendida. Né? Vendido, certo? Ou seja, ele tem valor de compra e venda. Né? Se alguém oferecer o preço adequado, ele se deixa vender. Tá? É claro que nenhum senador se deixa vender para fazer coisas das quais a sua maneira de ver o mundo não concorda. Né? Um senador que tem um determinado tipo de postura política não iria concordar em vender o seu voto por coisas que fossem completamente contrárias àquela sua posição política. Tá? É uma limitação. Mas percebem que o termo mercadoria tende a se generalizar? Coisas como intimidade pessoal vão muitas vezes transformando em mercadoria. Quantas vezes vocês já ouviram falar, já viram, já souberam de sites que colocam uma câmera dentro do quarto, dentro do banheiro, né? E as pessoas se deixam filmar na sua intimidade, etc., transformando a intimidade numa mercadoria. O programa Big Brother não é um pouco isso? Né? Algo que deveria ser intra-casa se transforma numa mercadoria. Você tem um pequeno gosto ali que é público, né? Um pequeno
um souvenir ali que é público, mas quem quiser assistir 24 horas, assistir o que bem entender, ficar trocando de uma câmera para outra, deve pagar para isso, ou seja, virou uma mercadoria. Tá? A vida, né, o cotidiano da vida, no caso do Big Brother, se transforma em uma mercadoria. Isso é uma tendência do capitalismo, transformar tudo em mercadoria. E não apenas roupa, comida. Ora, portanto, na formação de mercados, nós temos que ter a presença da mercadoria. Não há mercado sem presença de mercadoria. Isso não existe. Por quê? Porque a mercadoria é o elemento fundante dos mercados. Certo? E eles nascem juntos. Algo se torna mercadoria quando, por ter utilidade e por ter um valor de compra e venda, ela começa a ser interessada, alguém querendo vender, alguém querendo comprar. O mecanismo de troca da compra e venda é um mecanismo muito específico. Você pode trocar coisas sem o uso do mercado. Não é isso? Tá? Trocar um aperto de mão, trocar uma palavra. Né? Trocar presentes de Natal. É claro que o presente foi comprado, mas a troca de presentes entre os familiares, a troca ali não é mais mercado. O presente foi comprado como presente, ó, eu vou dar isso aqui para fulano, porque eu gosto muito dele, e amanhã é Natal. Certo? A relação comercial foi lá, na compra da mercadoria. Agora, quando essa mercadoria se transforma em um presente, esse presente é entregue, não tem relação comercial aí. Tá? Quando a gente é garoto, dividir um sanduíche com o colega do colégio, né? Não tem relação comercial aí. Tá? Casal que troca um beijo ou juras de amor, não tem relação comercial aí. Certo? Portanto, o mercado ele não encampa toda a vida social, mas ele tende a fazer isso. Por quê? Porque ele tende a universalizar o conceito de mercadoria. Isso é uma característica do capitalismo. Tá? Por isso é que uma das principais mercadorias, que é o dinheiro, a gente não pode perder isso de vista. A moeda é uma mercadoria. Ela é um elemento que se compra e se vende. E ela serve de mediador universal nas compras e nas vendas. Tem uma diferença entre dinheiro e moeda. Quem já foi meu aluno sabe muito bem disso. Né? Dinheiro é um contrato. Certo? É um símbolo de uma quantidade de moeda. Tá? O dinheiro é aquele papelzinho que diz, olha, você tem o direito a receber tantos gramas de ouro se você for lá no Banco Central, etc, etc. Tá? Portanto, a moeda é o ouro que está lá no Banco Central. Aquele papel ali está dizendo que você é portador de uma quantidade de ouro ou de prata lá na Reserva Federal. Certo? Isso é bastante universal, que seja assim. O dinheiro é uma das formas mercadoria mais universais. Por quê? Porque a esmagadora quantidade de mercadorias compradas e vendidas no mundo todo são feitas via dinheiro. O dinheiro é o intermediário. Ele é a ponte que liga uma mercadoria na outra. Portanto, há uma tendência da universalização do dinheiro enquanto mercadoria, da moeda enquanto mercadoria. Por isso a importância do mercado financeiro. Certo? Agora, olha só, meus queridos. Qual é o mercado primário sem o qual os outros não podem existir? Pensemos em alguma coisa do tipo assim, para que haja mercado imobiliário, tem que haver imóveis, não é isso? Portanto, a construção e conservação de imóveis é uma condição necessária para que haja mercado imobiliário, não é? E para que se construa imóveis, é preciso de tijolo, cimento, areia, pedreiro, certo? Pedreiro como força de trabalho. Portanto, esses mercados de mão de obra da construção civil, materiais de construção, estão na base da formação do mercado imobiliário. São os pilares que geram o mercado imobiliário. É possível um mercado de compra e venda de tijolos sem a presença do mercado imobiliário? Evidente que sim. Agora, é possível o mercado imobiliário sem a construção e conservação de imóveis? Evidente que não. Portanto, qual é o mercado principal aqui, o que vai dar sustentação ao outro? É o mercado imobiliário ou o mercado que é o gerador dos imóveis? Os mercados que são os geradores dos imóveis.
Pensando nessa lógica e generalizando isso, vamos pensar então qual é o mercado mais básico. Básico no sentido de que ele está sustentando todos os outros. Tá? Como na religião greco-romana, você tinha o Atlas que sustentava a Terra. Tá? O Titã, né, lá o Atlas, que sustentava a Terra. Não é isso? Atlas é uma entidade, né, da religião greco-romana que se supõe que ficava sustentando a Terra. Aonde, eu não sei. Onde é que ele estava pisando? Os gregos e romanos jamais pensaram nisso, certo? Ele sustentava a Terra, mas ele tinha que ficar em cima de algum lugar. Portanto, esse lugar estava sustentando a Terra e não o Atlas. Mas pensemos nessa lógica, a partir dessa brincadeira que estou fazendo aqui, para pensar qual é o mercado primário. Tá? É possível produzir imóveis sem o uso de tijolos? Ou alguma coisa parecida com tijolo? Né? Que alguém pode dizer, bom, é claro que sim, professor, ao invés de usar tijolos, a gente usa lajota. Né? Ou ao invés de usar tijolos e lajota, a gente usa madeira, casas de madeira, por exemplo. Né? Uma barraca de camping, certo? Usa lona. Né? Alguém poderia fazer esse tipo de brincadeira. Tá, tudo bem. Mas é possível ter alguma mercadoria que não tenha utilizado força de trabalho, gente, mão mais cabeça, para produzir aquela mercadoria? Existe alguma coisa que vocês olhem em volta na casa de vocês que não tenha sido feita por mãos humanas? Mesmo aquela árvore que está ali na janela, que você olha lá na rua, hein? Tá? Aquela árvore foi plantada por alguém. Porque a cidade é construída por alguém. E a árvore está na cidade. Portanto, aquela árvore foi plantada por alguém. A árvore é uma coisa da natureza lá no meio da floresta amazônica. Na rua da gente, não. Na rua da gente, ela é um produto do trabalho humano. Portanto, o mercado básico e, portanto, o mais importante. Lembra que a gente falou isso aqui? Lembra que vocês viram isso? Foi questão de exame, inclusive. Qual é o mercado mais importante? Sem dúvida é o mercado financeiro. Né? Porque ninguém lembra de dizer que para que haja mercado financeiro tem que ter moeda e tem que ter dinheiro. Para que haja moeda tem que ter dinheiro, é preciso que haja mercadorias. Todas as mercadorias, inclusive o dinheiro, a moeda, foram produzidas por mãos humanas que pensam. Né, por pessoas que pensam e que possuem habilidade e conhecimento para fazer as mercadorias. Portanto, qual é o mercado primário? É o mercado de força de trabalho. Certo? Sem ele não há outros. Sem ele não há outros. Certo? O mercado de peixes, compra e venda de frutos do mar, tá? Depende, de alguma maneira, do mercado de ações, compra e venda de empresas imobiliárias. Mercado de ações. Aparentemente não. Não é isso? Pode-se descobrir algum elo aí, tudo bem. Não é? Tá? Por quê? Para você ter um frigorífico de peixe, esse frigorífico tem que estar em algum lugar e esse lugar é um imóvel. Bom, então tem alguma relação. Mas é muito lá periférica. Tá? Então, a gente poderia afirmar que entre o mercado de frutos do mar e o mercado imobiliário não há nenhuma relação. A não ser as elementares, como eu disse aqui. Né? Os peixes têm que ser guardados em algum lugar e esse lugar é um imóvel. Tá? O imóvel não depende do mercado de peixes. Os peixes, na conservação, dependem da existência de imóveis. Pelo menos em grande escala. Em pequena escala, nem isso. O pescador, cidade pequena, né? Pensem vocês que estão na região dos lagos, uma cidade pequena, você tira o peixe do mar e vende na hora ali para as pessoas que estão ali esperando o peixe chegar fresquinho. Não é isso? Quem mora em cidade grande, aí é um pouco mais complicado. O peixe vem por um barco maior, vai para um frigorífico, vai para um sistema de refrigeração, é vendido num supermercado. O supermercado tem que ter um imóvel para ele existir. Tá? Mas uma situação mais de passagem rápida, como é o caso das cidades menores, cidades praianas, cidades que estão à beira de um rio, né? Sai da água o peixe, rapidamente ele vai ser comercializado e vendido sem uso de nenhum imóvel. Não é isso? Tá? Agora, é possível a existência de imóveis ou a pesca de peixes sem o uso de alguém que pesque o peixe e que construa o imóvel? Não.
Portanto, não existe nenhum mercado que não dependa do mercado de trabalho. Nenhum. Por quê? Porque não existe nada que seja humano que não dependa do trabalho humano. Certo? Inclusive as ideias dependem do trabalho humano. Alguém produziu as ideias que a gente pensa. Os livros que a gente lê, os filmes que a gente viu, as músicas que a gente ouviu, etc, etc. As conversas que nós tivemos, a gente fala português, etc. Tudo isso é fruto do trabalho humano. Então, o trabalho humano a força de trabalho humano é o mercado mais importante. Não existe outros mercados que não dependam dele. Todo e qualquer mercado depende dele. Portanto, ele é o básico. Tá? Quando se universaliza a moeda como intermediário nas trocas, alguém vai comprar o peixe, paga em dinheiro. O pescador aceita o dinheiro para vender o peixe, porque o dinheiro tem para ele a mesma utilidade do que quem comprou o peixe. Ele vai usar aquele dinheiro para comprar outras coisas. Certo? Anzóis, linhas, barcos, roupa. É isso? Certo? O óleo para fritar o peixe, para ele fazer o peixe em casa, a esposa dele cozinha divinamente, vai precisar de óleo, panela, frigideira, fogão, gás. Não é isso? Portanto, a estrutura de mercados que tende a se generalizar, tudo tende a se tornar mercadoria, embora esse processo nunca vai se completar dentro do capitalismo. Tá? Isso nunca vai acontecer, nem dentro do capitalismo nem fora. Esse processo nunca vai se completar. Ou seja, determinadas coisas não serão nunca mercadorias. A gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente começa a dar exemplo disso. Tá? Há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, ninguém pensaria que lixo se transformaria em mercadoria. O que água se transformaria em mercadoria. Hoje a água nas cidades grandes e nos países onde isso é um problema, é uma mercadoria muito cara. Certo? Uma mercadoria muito cara. Tá? Mas há 100 anos atrás ninguém pensaria que o lixo, ou 150 anos atrás, ninguém pensaria que o lixo poderia se transformar numa mercadoria. Hoje, o lixo, a coleta de lixo, a reindustrialização e a industrialização do lixo, o lixo se tornou mercadoria. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com quais as coisas que não se tornarão nunca mercadoria. Tá? Pode-se comprar, inclusive, dentro de uma certa lógica, que é a lógica do mercado, a ética. Não é isso? Eu citei aqui o caso do senador. Você poderia dizer, olha, é imoral que o senador venda o seu voto. É imoral. É imoral. Mas o mercado faz isso. O mercado não trabalha com moralidade. O mercado se baseia na obtenção e maximização de lucros. Ele não tem regras morais. O mercado não tem regras morais. Certo? Não é que ele seja imoral, ele é amoral, ele não tem regras morais. As regras que regem o mercado são regras econômicas e não ético-morais. Embora se possa cobrar do senador que ele faltou com a moral. Por quê? Porque o comportamento humano, este sim tem regras morais. Certo? Então há limites para o uso da mercantilização. Não é isso? Tá? Pense na situação extremamente humilhante e vexatória que é uma mulher ser obrigada a vender o seu próprio corpo na esquina por não ter outras possibilidades de remuneração que tenham minimamente uma condição de dignidade. Tá? Estou falando da prostituta de luxo, não porque elas existem. Eu estou falando daquela moça que está, enquanto a gente está conversando aqui, ali na estrada, tentando se oferecer para um caminhoneiro igualmente solitário. Né? São duas vítimas do mesmo problema. Tá? Então aquilo que deveria ser algo não comercializável, que é a intimidade física dessa moça, foi transformado em mercadoria, contra a vontade dela, inclusive. Às vezes ela encontra aquilo como uma saída, mas é uma saída quando não existem outras. Tá? De plena condição para as mulheres fazerem o que bem entenderem da sua vida, e a prostituição desaparece, enquanto atividade mercantil. Desaparece. Tá? Por isso é que você tem uma flutuação. Né? A prostituição aumenta quando há uma degradação da qualidade de vida. A economia vai mal, a prostituição vai bem. Vai bem no sentido, né? Tá? Porque ela não vai bem em nenhum aspecto. Certo?
É muito difícil manter a dignidade num nível de degradação desses. Tá? Eu não sou moralista para nada, certo? Mas é uma situação muito crítica. Eu estou colocando aqui para vocês como é que você tem um conflito entre o lado ético, muito associado à questão da cidadania, da dignidade de vida, e o mercado que ele, por sua capacidade avassaladora de transformar tudo em mercadoria, ele acaba pervertendo as regras morais. É o mesmo caso do senador. Tá? A diferença é que aquela pobre moça que está agora ali conversando com o caminhoneiro, tentando se entender com o caminhoneiro, ela vai ter um destino financeiro, patrimonial, muito diferente do senador. Bastante diferente do senador. O senador vai ser entrevistado nos jornais importantes, ele é um exemplo de família, ele vai à missa todo domingo, não é isso? Tá? Um exemplo de família, de moralidade cristã, etc, etc. No entanto, ele faz as coisinhas dele ali, né, contra as regras morais que ele mesmo diz defender. Tá? Entenderam a questão? Ou seja, você tem um processo de universalização da mercadoria. Tá? Uma mercadoria que dificilmente, uma mercadoria não, um produto que dificilmente se torna mercadoria é o ar. Né? É muito difícil controlar o ar. Embora, por incrível que pareça, existem países que têm uma taxa pela qualidade do ar. Uma taxa se paga um valor. Certo? É como se o ar estivesse sendo privatizado. Tá? Lembremos, né, economia ambiental nos dá esse exemplo, né, das chamadas cotas de carbono. Não é isso? Países que produzem grande quantidade de poluentes, comprando cotas de carbono dos países menos poluentes, etc, etc, né? Ou seja, a tentativa de mercantilização do ar. Então, algo que parecia impensável. É claro que é difícil a gente pensar isso no varejo, né? Colocar um taxímetro no nariz para saber quantos litros de ar a pessoa respirou e aí ela vai pagar um valor no final do mês e tal para o dono deste ar, tá? Mas coisas impensáveis já se tornaram mercadoria. Água de chuva, certo? Quando houve a privatização da água na Bolívia, nosso país vizinho aqui, né? Há 20 e tantos anos atrás, tá? Na lei dizia que toda a água nacional pertencia à companhia tal que havia comprado os direitos de uso da água, ou seja, se tornou proprietária da água boliviana. E aí, a lei previa uma multa para quem recolhesse água da chuva. Vocês podem achar isso escandaloso, mas estava na lei. Se alguém fosse flagrado naquela época, lá na Bolívia, né, retendo água da chuva, essa pessoa recebia uma multa e, olha, a multa era para valer, que é uma espécie de dar exemplo. Né? Às vezes as punições são formas de dar exemplo. Não faz igual não, porque senão você se lasca também. É mais ou menos por aí que a coisa caminha. E aí situações que são às vezes absurdas, elas são transformadas pelo cotidiano dessa mercantilização em coisas perfeitamente aceitáveis. É claro que essa Bolívia não existe mais. Né? Hoje a água boliviana é um bem público. Não se paga água na Bolívia. Tá? Nem a água da torneira, quanto menos a água da chuva. Certo? Não se paga água na Bolívia. A água é um direito hoje, né? Nos dias de hoje. Tá? Mas aí, queridos, estão acompanhando comigo? Tá? Tudo bem, então nós já temos aqui uma boa ideia da questão dos mercados, né? E os mercados tendem, eu não disse que existe uma universalização dos mercados, então você pode dizer e pensar que existe uma universalização das mercadorias. Tudo se tende a se transformar em mercadoria. Não significa que tudo vai virar mercadoria. Eu tenho certeza que todos vocês, que nós estamos agora com 35 pessoas, não é isso? Tá? Não significa que coisas como o caráter de vocês vai virar mercadoria. Eu tenho certeza que nenhum de vocês se deixaria comprar. Tá? Mas existe uma tentativa, né, de se mercandarizar tudo, mercadorizar tudo, transformar tudo em mercado, comprar e vender. Tá? E alguns desses ditos, né, que não tem nada de populares, são chamados de ditados populares, não tem nada de popular isso, como tudo tem seu preço. Certo? Será que tudo tem seu preço? Eu acho que não. O caráter de cada um de vocês que está me ouvindo aqui não tem preço, não. Certo? Vocês não se deixariam vender.
mesmo que o preço fosse alto. Tá? Tem programa na TV, né, que se propõe a comprar as coisas mais absurdas. Né? Uma pessoa lá, né, um ator lá, um contratado do programa de televisão, lá com um aquário no meio da rua, e ele oferece R$ 50 para quem comeu um peixinho de aquário, engoliu um peixinho de aquário, comeu uma barata, certo? É, né? Tá? Programas como Quem Quer Dinheiro, coisas desse tipo, assim, tá? Que é uma tentativa de naturalizar essa universalização da mercantilização. A gente achar que isso é normal, né? Dependendo do dinheiro, vale a pena comer uma barata. Certo? Dependendo do dinheiro oferecido. Ou seja, tudo tem seu preço. Tá? Essas lógicas são as lógicas mercadológicas. Certo? Que às vezes se chocam frontalmente contra as regras ético-morais. Não é isso? E quase sempre se chocam de maneira frontal, então, embora não muito visível, contra as regras de civilização, de cidadania, de soberania, de dignidade humana. Tá? E a estrutura de formação de capitais? Como é que se formam os capitais? Para que haja mercado financeiro, tem que haver capital. Tá? Por quê? Porque o acúmulo de moeda, né, no capitalismo contemporâneo, né, o capitalismo contemporâneo, mesmo no capitalismo pré-contemporâneo, o capitalismo tem cerca de 700 anos, né, tá? Mas a estrutura de formação de capitais, ela é um dos elementos constituintes. Por quê? Porque no capitalismo as mercadorias são produzidas de forma capitalista e são entregues ao mercado para compra e venda. Não é isso? Como é que é essa estrutura? Tá? Pensemos numa empresa hipotética e vamos estabelecer um limite aqui para o nosso raciocínio. Um limite assim, vamos fixar um determinado tipo de empresa. Uma empresa que seja produtora de mercadorias, que existem empresas que não são produtoras de mercadorias. Tá? Vamos dar um exemplo da empresa não produtora de mercadorias para que a gente aprenda um pouco a fazer essa separação. É isso? A gente vai viajar, vamos supor que a gente vai para pegar um lugar bonito, Olinda, certo? Ali em Pernambuco. Ou vamos pegar um lugar mais pertinho, Paraty, sul do estado do Rio de Janeiro, cidade belíssima, né? Mundialmente respeitada pela sua beleza arquitetônica, natural, a sua cultura, né? Isso, Paraty. Então, vamos lá para Paraty, todo mundo aqui da turma, das nossas turmas, e aí a gente chega, tem um hotel reservado, a gente vai lá para o hotel e a gente contrata uma empresa de turismo, que de manhã cedinho vai buscar todo mundo lá no hotel e vai dar um passeio pela cidade de Paraty, mostrando as diversas atrações turísticas e lugares bonitos, lugares históricos da cidade de Paraty, certo? Essa atividade, isso é um serviço, né? Essa atividade, isso não é uma mercadoria, tá? É um serviço, certo? Faz parte de cada um dos seus elementos a oferta de um serviço. Mostrar uma cidade bonita para quem está interessado em conhecer essa cidade bonita, isso é um serviço, certo? Para que ele exista, tem que haver um monte de mercadorias, porque vão buscar a gente numa van que gastou gasolina, que está em cima de uma rua, que foi buscar a gente num hotel, e tudo isso foi utilizado e construído, está funcionando, e foi comprado e foi vendido porque são mercadorias. Certo? Tá? A van que nos leva é uma mercadoria. Agora, o levar a gente para conhecer a cidade de Paraty é um serviço. Só para a gente diferenciar aqui serviços e mercadorias. Então vamos considerar que a nossa empresa hipotética seja uma empresa produtora de mercadorias e não de serviços. Tá? Para que ela possa existir, para que essa empresa possa produzir mercadorias, porque é disso que ela vai viver, ela vai produzir mercadorias, vai vender mercadorias no mercado, uma determinada mercadoria, vai vender essa mercadoria no mercado, vai obter ali um valor de venda, vai adquirir uma quantidade de recursos, né? Pela venda dessas mercadorias, esses recursos retornam para a empresa, realimentando a empresa e trazendo um novo ciclo de produção de mercadorias, ao mesmo tempo que se paga
folha de pagamentos, se compra novos materiais, se compra novas máquinas e utensílios, e uma parte disso vai como renda para o proprietário da empresa, no caso, uma empresa particular. Tá? Certo? Então, essas 4 coisas são necessárias na empresa particular. Uma parte da renda, porque é disso que o dono da empresa vive. Uma parte daquilo que a gente chamou de lucro lá na venda das mercadorias. É preciso comprar novas matérias-primas, que sem isso não se faz um novo ciclo de mercadorias. É preciso contratar força de trabalho ou pagar o próximo mês daqueles que já estão contratados. E é preciso comprar ou dar manutenção a máquinas, instalações, ferramentas, etc. Certo? Tá? Então, uma empresa é chamada de uma empresa capitalista se ela utiliza essa estrutura aqui, ó. Tá? Primeiro, o seu motivo da existência é a existência e a possibilidade de retirar lucros dessa atividade. Sem isso, essa empresa não é capitalista. Certo? A possibilidade, hein? Que se uma empresa tiver prejuízo, também é lucro, só que é lucro negativo. Tá? Mas é uma possibilidade. Ela produz as mercadorias e não consegue vender. Por mais que ela faça oferta, etc., se ela não conseguir vender, ela não realiza o lucro futuro, né? Tá? Por isso que eu disse, é uma possibilidade. Ela faz mercadorias porque ela espera que ela vai conseguir vender por um preço que ela considera o preço ideal para que ela tenha o máximo de lucro possível. Tá? Certo? Então, uma empresa ela é capitalista quando ela junta essas coisas todas aqui. Ela fornece renda para os proprietários, porque é disso que eles vivem. Ela compra insumos e mercadorias, porque isso são as chamadas matérias-primas, porque isso é necessário para a produção de novas mercadorias, certo? É preciso comprar couro para fazer sapato, lona para fazer sapato, plástico para fazer sapato. Né? É preciso comprar tijolo para fazer imóvel, tá? É preciso comprar tecido para fazer camisa, para fazer calça, paletó, certo? É isso? Tá? São os insumos e as matérias-primas. E é preciso contratar gente para poder transformar tijolo em casas. Colocando um tijolo em cima do outro, emendado com cimento no meio, blá, 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 saber fazer isso, né? Para transformar os tijolos, o cimento, os tubos de água e luz, fios elétricos, etc, 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 piso, revestimento, ladrilho, tudo, pintura, tinta, tudo, né? Tá? Em um imóvel. É preciso mão de obra que faça isso, tá? Portanto, será uma empresa capitalista aquela que tiver esse ciclo aqui, ó. Tá, queridos? E para deixar bem claro para vocês, isso é capital. O capital é essa relação aqui, ó. Capital não é coisa, não. Embora voltemos lá naqueles 500 livros que a gente pega na biblioteca, lembra que eu falei, né? Pegar os 500 livros lá e ler o que está escrito lá dentro. Se vocês pegarem nesses 500 livros, uma boa parte deles, talvez até a maioria, vai dizer que capital é propriedade, patrimônio, etc. Tá? Pois é, né? Será que capital é patrimônio, é propriedade? Vamos pegar um exemplo? Peguemos um exemplo longe daqui, tá? Platão, né? O famoso filósofo grego que viveu cerca de 5 séculos antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos atrás, ele era um escravocrata. Ele tinha uma quantidade grande de escravos sobre o nome dele. Ele era dono desses escravos. Portanto, Platão, ele tinha um patrimônio na forma de gente, de escravos, enorme. Ele era um grande proprietário também de terras. Se capital é propriedade e patrimônio, e Platão era um grande proprietário e dono de muito patrimônio, Platão era um capitalista. Não é isso, queridos? Só que agora vocês começaram a perceber que tem alguma coisa estranha aí. Porque chamar Platão de capitalista significa que na Grécia do período helênico, lá 1.500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, a Grécia era capitalista. Isso é um absurdo histórico. E quando eu digo isso, vocês percebem que é um absurdo histórico. Portanto, patrimônio, portanto, propriedade, não é capital. Certo? Não é isso? Tá? Um patrimônio, uma casa.
Para que isso se torne capital, o que você tem que fazer? Os alunos de administração sabem isso de cor, né? O que você tem que fazer para transformar um imóvel em capital? Alunos de administração têm que fazer o famoso plano de negócios. É ou não é? Tá? Então, como é que funciona isso? Você pega dois amigos lá, os alunos lá pegam dois amigos, tal, vão fazer um trio aqui que vão planejar um plano de negócios, tá? Então, um tem um terreno, o outro tem um carro, né? E o terceiro, eu pego emprestado com meus pais lá, 50 mil, 100 mil reais. Tá, beleza. E aí, o terreno vale 100 mil, o carro vale 50 mil, junta ali 250 mil reais. É preciso vender o carro e vender o imóvel, o lote, certo? Para poder criar o capital inicial para abrir a empresa. Ora, se o lote é patrimônio, é capital, não precisa vender, não, hein? Não é isso? Se o carro é capital, não precisa vender, não. Agora, se você tem que vender o carro para transformar o dinheiro na possibilidade de abrir a empresa, o carro não é. O patrimônio, o carro, né? A propriedade carro não é capital. Hein? Você tem que vender para poder transformar em capital. Agora, quando é que começa a virar capital? Quando você pega isso e monta uma empresa com essa lógica aqui. Portanto, aprendam isso, certo? Capital é essa lógica aqui. Capital é um processo, capital não é uma coisa. Tá? Você não pode comprar capital. Certo? E nem vender capital. Você pode vender e comprar, como mercadoria, inclusive, a possibilidade de gerar capital e transferir capital. Comprar um lote de ações. Certo? Você compra um lote de ações, tem aqui um documento dizendo: eu sou proprietário de 10 mil ações da empresa não sei qual. Tá? Esse meu título aqui, eu comprei ele no mercado de ações. Tá? E aí a empresa fale: ora, o que o meu papel virou? Papel. O que estava escrito aqui dentro, que eu era proprietário da empresa, só que a empresa não existe mais. Então aquilo se pulverizou. Certo? O capital não pode ser vendido nem comprado. Tá? A possibilidade de fazer capital? Isso pode. Tá querendo abrir uma empresa, não tem fundos próprios, vai ao banco, ele te empresta o dinheiro. Se você provar que você consegue multiplicar o dinheiro que o banco vai te emprestar. E principalmente se você conseguir provar que você não precisa daquele dinheiro. Já perceberam isso? O banco, ele empresta dinheiro para quem consegue provar que não precisa do dinheiro. Né? Quem precisa do dinheiro, o banco tem muita dificuldade de emprestar. Certo? Quem mais precisa de dinheiro é esse que o banco não vai mesmo emprestar dinheiro. Se você conseguir provar que você não precisa de dinheiro para nada, o banco te empresta o que você quiser. Não é isso? Parece uma contradição aí, né? Estou brincando, mas vale a pena a gente pensar nessas coisas, tá? Então, o capital é esta relação de adquirir ferramentas, máquinas, instalações, etc., contratar mão de obra, comprar matérias-primas e insumos, colocar tudo isso dentro de um lugar para produzir mercadorias para a venda no mercado. Capital é este processo. Certo? É por isso que se alguma dessas coisas aqui der sérios problemas, o capital se desfaz. Se for impossível transformar mercadorias, insumos e matérias-primas em mercadorias finais, o produto acabado, o capital desaparece. E o capital, ele depende do seu termo final, que é o quê? Que é levar a mercadoria que foi produzida nessa empresa genérica que a gente está usando aqui, né? Aquela de faixazinha genérica, tá? Se for impossível levar ao mercado, levar ao seguinte, o que eu estou querendo dizer é comprar e vender aquela mercadoria, você não gera um novo ciclo de capital. Por quê? Porque é preciso vender a mercadoria para se ter em troca recursos. As mercadorias, em geral, são vendidas por dinheiro, e esse dinheiro é que retorna, renovando e refazendo o ciclo, gerando a possibilidade de um novo ciclo. Certo, queridos? Tá? Se alguma coisa trava no meio do caminho, essa empresa não se realiza, enquanto sobrevivência. O primeiro ciclo pode ser travado. Tá?
E o que vai fazer isso? São perturbações na estrutura do mercado. O mercado não é algo homogêneo, que cresce sempre e que é tudo muito bem, está tudo uma maravilha, não. Ele sofre determinados ciclos. A gente chama os ciclos na curva baixa, né, na parte baixa do ciclo, de crise. Se essa crise for severa o suficiente para atingir aquele ramo, aquele setor onde a empresa se localiza, a gente está falando sempre de empresa privada, onde a empresa se localiza, a crise atingiu aquela empresa e ela pode, inclusive, perder a capacidade de sustentação e deixar de existir. Tá? Ao lado das empresas produtoras de mercadorias, em geral, tem uma outra estrutura que é a que comercializa com aquilo que foi produzido. Pensemos, por exemplo, na produção de iogurte. Tá? Nós temos uma fábrica que produz iogurte, ela precisa de matérias-primas, leite, não é isso? Tá? Precisa de mão de obra, gente especializada em fazer iogurte. Precisa de máquinas e ferramentas e instalações. Essa fábrica tem que estar dentro de algum lugar. Instalações, ela utiliza determinadas ferramentas para produzir o iogurte a partir do leite e derivados. Hoje o leite é pouco utilizado na fabricação de iogurtes, certo? O iogurte é produzido muito mais a partir de gorduras animais e gorduras vegetais do que de leite mesmo. Tem iogurte que vocês compram aí que nunca viram uma vaca, tá? Não sabe o que é isso, né? Aliás, tem muito leite de saquinho também que não tem nada a ver com vaca. Mas enfim, né? Essa fábrica de iogurte, ela não vai vender o iogurte diretamente para o consumidor. Quando você vai comprar um iogurte, você não vai lá na fábrica que fica lá em Mococa, no interior de São Paulo. Mococa é uma cidade que é famosa pela produção de laticínios. Tá? Ou Uberlândia, lá em Minas Gerais. Isso é longe para dedéu. E se você chegar lá, eu quero comprar um iogurte, ninguém vai te vender. Primeiro você vai gastar R$1.000 para poder comprar um iogurte que custa R$3. Você vai gastar R$1.000 de passagem para ir e voltar. Então, como é que funciona isso? A fabricante de iogurte vende para o comércio e o comércio vende para a gente. Esse comércio aqui ele é uma ponte, ele é um intermediário entre o produtor da mercadoria e o consumidor da mercadoria. Certo? O que é o comércio? Ele compra aqui para vender lá. Tá? Regra universal do comerciante: comprar barato para vender caro. Regra universal do comerciante. O comerciante, se você perguntar para ele, ele jura que não é isso. Ele não compra barato, ele só vende, ele está muito caro para comprar, e ele não vende caro, não, ele vende pelo preço justo. Se você perguntar isso para ele, é isso que ele vai responder. Mas a lógica do comércio é isso: comprar barato para vender caro. Se não tiver uma diferença entre o comprar e o vender, é disso que ele vive. Agora, isso não é lucro. Isso é ganho, certo? Lucro é na produção de mercadorias. Lucro, estrito sensu, é na produção de mercadoria. Bom, e o fabricante de iogurte? Como é impossível ao fabricante de iogurte estar em todas as cidades, em todos os bairros, para vender diretamente o seu iogurte, ele repassa essa função para o comércio. E o que ele faz em troca? Ele passa parte do lucro que ele teve com a produção de iogurte com o comerciante. O comerciante abocanha uma parte do lucro do produtor de iogurte. Quem teve lucro, no estrito termo econômico da palavra lucro, foi o produtor do iogurte. O lucro é na estrutura produtiva que ocorre. O lucro ocorre no mercado. Que a estrutura produtiva produz a mercadoria, ela precisa vender no mercado. O lucro se realiza no mercado, ou seja, a produção de mercadorias é dentro da fábrica, dentro da unidade produtiva, mas o lucro se realiza fora, lá no mercado. Tá? E o comércio, o lucro passa por dentro do comércio e o comércio fica com uma parte do lucro que foi gerado na unidade produtiva. Comércio não gera lucro. Embora, se você conversar com o comerciante, se você olhar nas contabilidades, etc, lucro estabelecido, certo? Só que o termo lucro aí está sendo utilizado de maneira inadequada, embora muito generalizado, né? Todo mundo trata dessa maneira, mas tecnicamente, comércio, banco não tem lucro. Tecnicamente. Você diz, moço, que absurdo, Itaú tem quase 11 bilhões de dólares de lucro no ano passado. Como é que você vai dizer que o Itaú não tem lucro, o banco não tem lucro? O termo lucro é um termo técnico da linguagem econômica. Certo? Se você substituir pela palavra ganho,
que aí é correto do ponto de vista acadêmico, né, de pensar o conceito dentro do seu uso correto, tem o menor problema não, tá? Mas a gente no dia a dia, conversa no barzinho, né, fala o lucro né, tá? O lucro da empresa de turismo, certo? Serviço não gera lucro, porque não gera mercadoria. Para gerar lucro, é preciso gerar mercadoria e vender essas mercadorias. Porque se você gerar mercadoria e não conseguir vender, não gerou lucro. O lucro é na venda que se realiza. Certo? E o resto? O resto vai viver desse lucro que ele é redistribuído por as suas cadeias de transmissão. A empresa produtora ela não tem condições de fazer a venda direta. Pensem, por exemplo, numa produtora de automóveis. Tá? Fiat, lá em Betim, Minas Gerais, a Ford em São Bernardo, né? Em São Paulo, tá? General Motors, enfim. Né? Vamos pegar a Fiat lá em Betim. Tá? Se eu quero comprar um automóvel Fiat, eu não vou lá em Betim para comprar o automóvel. Até porque ele não vai me vender. Certo? Ele revende para a sua cadeia de distribuição de automóveis. Não é isso? Revendedora de automóvel, posto de vendas, etc, etc. Tá? E são esses que vão fazer a venda direta ao consumidor comprador de automóveis, no varejo. Pode ser que em algumas exceções, quando alguém precisa de uma frota muito grande, um grande proprietário de frota de táxis, certo? E bota grande nesse negócio. Pode ser que ele negocie diretamente com a fábrica, mas isso é uma exceção. Quem compra carro igual a gente que é de classe média compra, a gente compra não é na fábrica direto, é no revendedor. Não é isso? Tá? Que é a rede de distribuição. Certo? Então, a montadora Fiat ela tem que repassar parte do seu lucro para a rede de distribuição, porque é disso que essa rede de distribuição vai vender o automóvel e vai, ao alguém comprar o automóvel, ele paga a revendedora. E a revendedora paga ao produtor direto, que é a Fiat Automóveis, no nosso exemplo aqui. Tá? Então, o que é a revendedora? É o intermediário. Ela compra mais barato da fábrica e vende mais caro para o comprador de automóveis. Não é? Se ela comprar pelo mesmo preço que vendeu, ou se ela vender pelo mesmo preço que comprou, ela não tem como tirar daí nenhum ganho. Ela precisa vender mais caro. Por isso é que se diz muito, olha, a culpa da batata ser cara no supermercado é porque o intermediário, e aí a gente usa um termo pejorativo, né? O atravessador está vendendo isso muito caro. Então, não é isso? E tá mesmo, certo? Tá? Às vezes a parte do leão, né? Pensem, por exemplo, no Brasil, que é o maior produtor mundial de leite para venda, que a produção não é o maior país, né? Tem 4 países que têm um grau de produção de leite maior do que o do Brasil, tá? Mas o Brasil é o 4º em termos de produção absoluta, número de litros gerados, mas é o maior comerciante de leite, tá? E aí, o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais de leite, tem um leite um dos mais caros do mundo, na proporção entre o poder aquisitivo e o preço do leite. O leite no Brasil é mais caro do que na Holanda, onde você tem 3 vaquinhas e na Holanda não se produz vaca para produzir leite. Não. Tá? O uso do leite lá, o holandês toma o nosso leite, inclusive, né? Tá? Eles tomam o nosso leite, mas também leite produzido na África, em vários países da África, exportam leite para a Europa, etc. América Latina, né? Tá? Temos aqui rebanhos leiteiros significativos, no México, na Argentina, temos também no Uruguai. O Uruguai é mais carne do que leite, mas também bastante, e a carne e o leite do Uruguai são de excelente qualidade, melhor que o nosso, né? Em média, tá? Mas enfim, né? E aí, o nosso leite, ele sai lá do produtor direto, que é aquele pequeno estanceiro que tem 5 vacas, tá? Entre 32 e 38 centavos. Quando está muito bom fora da safra, é 42 centavos o litro. E ele chega nas minhas mãos por R$5 o litro. E aí, o que encareceu? É toda a estrutura intermediária entre o produtor de leite, que é o pequeno estanceiro, tá? E até chegar nas minhas mãos. Né? E a gente usa, às vezes, um termo que é o termo de atravessador, para mostrar essa escala aqui, ó,
que está ficando com uma parte significativa dos lucros que, em estrito senso, são gerados na produção de leite. O resto usa a lógica do mercado, compra mais barato para vender mais caro. Tá? Agora, algumas aqui são parte da estrutura produtiva. O leite sai do produtor direto in natura e desenvasado, ou seja, ele não está dentro de uma caixinha. Tá? Então, o processo de refino do leite, refino é tirar a qualidade do leite, não tenham dúvida disso. Tá? Mas, e o processo de pasteurização, que é para você proteger o leite contra a deterioração por fermentação, né? O leite talhado, o leite estragado, o leite fermentado, não é isso? Tá? Processo de pasteurização. E colocar dentro daquela caixinha bonitinha e tal, isso é parte da estrutura produtiva. Certo? Então aí você tem geração de lucro sim. Tá? Uma empresa como a Tetra Pak, por exemplo, que produz aquela caixinha, né? Ela está dentro da estrutura produtiva da produção de leite. Porque o leite chega nas nossas mãos empacotado. Não é? Então, o processo de embalagem é parte da estrutura. Você não vai comprar leite no supermercado e leva uma vasilha, né? Eu quero 2 litros de leite, eu entrego a vasilha, o cara enche 2 litros de leite e você leva para casa. Há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, era assim que se vendia leite. Não é isso? Há 100 anos atrás, as empresas passaram a adquirir os seus próprios, ou a utilizar os seus próprios empaques. Mas era um vidro que você, de manhã cedinho, o leiteiro deixava na sua porta, cheio de leite, tampadinho, né? Protegido ali, cheio de leite. Você usava o leite durante o dia, passava para outro invase dentro da sua casa e colocava a garrafa, de preferência lavada, na porta para o leiteiro pegar de novo e repetir isso. Certo? Né? É. A mesma coisa, por exemplo, refrigerante, né? Uma época que refrigerante era assim, a garrafa reutilizável. Aí o fabricante de refrigerante percebeu que ele ganhava mais dinheiro produzindo um pacotinho plástico, que a gente chama de garrafa PET, é isso? E é muito mais barato, mais lucrativo para ele, tá? Porque aí ele vende para você não apenas a Coca-Cola ou o refrigerante, não vou dar nome não, mas ele não vende para você só o refrigerante. Você vai tomar o refrigerante, mas ele vende para você também o pacote, o empaque, o vaso, tá? E esse você vai jogar fora. Você comprou e vai jogar fora, porque você não consegue beber uma garrafa PET, você só consegue beber o que tem dentro. Mas você comprou a garrafa PET, então aumentou o lucro lá do fabricante de refrigerante. Tá? Por isso é que ele trocou o vidro. Dava um trabalhão danado, aquele vidro quebrava era na mão dele, não era na sua, certo? Se quebrasse na sua, bom, prejuízo seu, mas se quebrar na dele, prejuízo dele, e ele não quer ter prejuízo não, então ele vende para você o empaque, certo? Bom, e os bilhões de garrafinhas PETs que estão aí inundando os oceanos? Ó, mas o produtor de refrigerante não está preocupado com isso não, ué. Certo? Não está preocupado com isso, está sujando praia, está matando tartaruga, não está preocupado com isso não, ué. Né? Para isso tem uma de manhã lá, ele convence lá uma apresentadora de televisão que você deve fazer um vasinho com a garrafa PET para plantar ali uma violeta, certo? Entendeu, né? Fazer brinquedo reciclado, não é isso? Desde que você não pare de comprar refrigerante. Tá? Certo, queridos? Então, a lógica do capital é essa multiplicação que eu falei aqui para vocês, cujo motor é a produção de lucros. Né? É a geração de lucros e mais. É a geração continuada de lucro. Não adianta você ter lucro um período só, você tem que reproduzir isso ao longo do tempo. O ideal é perpetuar isso ao longo do tempo. O ideal para a empresa é você perpetuar isso ao longo do tempo. Primeira coisa. E manter uma margem de lucro alta, o máximo possível, ou seja, maximizar os lucros. Então, as duas lógicas máximas, o sonho dourado da empresa privada é maximizar o lucro e perpetuar o lucro. Por isso a lógica do PET reciclado ou do PET descartável. O descartável é fruto disso. Tá? Como desgraçou o planeta com poluição, aí se inventa o reciclado. Por isso é que o lixo se torna mercadoria. Por quê? Porque dentro do lixo tem um monte de coisa que se pode reciclar. E PET é plástico, e plástico é caro, por isso vale a pena. E aí o lixo se torna mercadoria. O termo original lixo significa aquilo que não tem uso nenhum.
Então o termo hoje está inadequado, porque o lixo já não é alguma coisa que não tem uso nenhum, ele tem um monte de uso. Aqueles lá que a gente aprende quando faz lá, né, ciências voltadas para o ambiente, né, proteção ambiental. Reciclagem, reuso, reutilização, não é isso? Certo? Certo, queridos? Então, a gente ficou aqui com esses elementos. A gente fecha a nossa aula de hoje com esses elementos, tá? Pensando que finança tem a ver com moeda, moeda é uma mercadoria, o mercado é o local onde as mercadorias são compradas e são vendidas. No capitalismo não é possível a existência de relações sociais sem as relações mercantis. Por quê? Porque é no mercado que a gente adquire tudo aquilo que a gente precisa, certo? Pelo menos em termos de mercadorias e serviços. Tudo que a gente precisa em termos de mercadorias e serviços, a gente compra e vende essas coisas. Tá? E o capital é um processo de produção de mercadorias com determinadas características, cuja finalidade é a obtenção de lucros. Tá? É a razão de ser das empresas privadas, a obtenção de lucros. Ficou claro isso, queridos? Se ficou claro, o nosso primeiro encontro termina por aqui, a gente vai ter outros, vamos marcar isso, né? Tá? E as dúvidas, a gente vai matando essas dúvidas aqui ao longo do tempo. Tá bom, queridos? Certo? A gente se encontra de novo, né? Esse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele fica gravado por um tempo lá no Canvas e depois ele é destruído, tá? Então assistam enquanto dá para assistir. Tá bom, queridos? Cuidem-se muito. Tenham uma ótima semana. Bom descanso. Bom trabalho. Sejam felizes. A gente se vê novamente. Tchau, queridos. Cuidem-se muito.